Vamos falar agora do Mundial Sub-20. Mundial Sub-20 nesse sábado, 4h30 da tarde. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos e a carga vai aumentando com a procura. Começou com carga de 30 mil, agora já passou de 40 mil a carga disponível de ingressos para esse jogo. E existe a expectativa da Conmebol que esse duelo entre Flamengo e Barcelona, 4h30 da tarde no Maracanã, bata o recorde de público da competição do Mundial Sub-20. E o recorde é em 2022. Peñarol e Benfica, na ocasião, foram 40.579 pagantes. Então, Flamengo, Conmebol, todo mundo na expectativa de bater. Vamos, torcida do Flamengo, vamos comparecer. Um importante jogo no Maracanã, ingresso barato, 4h30 da tarde. Você que é do Rio de Janeiro, pega aquela prainha, almoça com a família e depois vai, porque com certeza você vai ver um bom jogo. Vários jogadores que já estiveram no profissional estarão nesse jogo, por exemplo, Matheus Gonçalves, Lohan, o zagueiro João Vitor, o volante Pablo Lúcio, o lateral direito Daniel Salles e o goleiro Léo Nanete. Ele será o goleiro titular. Mudança aí efetuada por Bruno Pivetti para esse jogo. Léo Nanete tem apenas 18 anos, jogador que o Felipe Luiz gosta bastante, esse goleiro. Inclusive ele esteve presente na pré-temporada no começo do ano, esteve presente no Mundial de Clubes recentemente. Então, assim, é um jogador que com uma certa frequência está treinando no time profissional e agora ele vai ser titular nesse importante duelo. E na torcida estará José Boto e Felipe Luiz. O treino do time profissional será pela manhã e na parte da tarde eles estarão no Maracanã acompanhando esse jogo. Lembrando que Felipe Luiz foi o treinador no passado, na conquista em cima do Olympiacos. Ele comandou o time apenas nesse jogo, ele não foi campeão da Libertadores. Teve uma mudança no comando técnico, ele assumiu o Sub-20 e acabou sendo campeão em cima do Olympiacos. E agora, das arquibancadas, ele poderá assistir o time que pode ser campeão em cima do Barcelona. Não, o Lamine Yamal não estará presente no Barcelona. Sei que muita gente fica com essa curiosidade me perguntando. Eu apurei, ele não foi inscrito pelo Barcelona. Mudando de assunto, vamos falar agora de mercado da bola, porque hoje a ESPN soltou: o Flamengo procurou o atacante Brenner, da Udinese. O clube e o jogador chegaram a negociar um acordo, mas o negócio acabou não se concretizando. Brenner acertou sua volta a Cincinnati, dos Estados Unidos. Ele estava na Udinese por empréstimo e ele pertence ao Cincinnati dos Estados Unidos. Fui apurar essa situação, tanto o Flamengo quanto os empresários do atleta confirmam que teve uma conversa inicial, mas essa conversa foi há quase 3 meses atrás. Ou seja, não foi agora. Então, você que torcedor que está lendo essa informação, não pense que o Flamengo está buscando o Brenner para ser o atacante já nessa janela de transferência, porque isso aconteceu 3 meses atrás. E para quem não lembra do Brenner, ele tem 25 anos, começou na categoria de base São Paulo, passou por empréstimo no Fluminense, depois voltou para o São Paulo e em 2021 foi vendido ao Cincinnati e ficou lá até 2023. Teve 2 passagens, 2 temporadas com a camisa da Udinese e agora ele retorna ao Cincinnati dos Estados Unidos. Outro jogador que a torcida do Flamengo está ansiosa aí, pedindo a contratação nas redes sociais, é o Marcos Leonardo, atualmente no Al Hilal. E por que a torcida está pedindo? Porque saiu a notícia lá na Arábia que o Al Hilal não irá escrever Marcos Leonardo para jogar a Liga Saudita. E aí fica esse questionamento: caberia no Flamengo? Olha, de fato ele tem características que eu acho que o Felipe Luiz ia gostar bastante. Mas no Flamengo o que me relataram foi o seguinte: vou ler exatamente o que a pessoa disse. Não libera, as pessoas inventam tudo. O Inzaghi adora ele. Então, assim, o Inzaghi é atual treinador do Al Hilal. Eu também procurei os representantes do atleta que me falaram que o Inzaghi também gosta muito dele e que eles não têm essa informação que o jogador não será inscrito na Liga Saudita. Lembrando que isso não seria nenhum absurdo, tá? Alguns jogadores estrangeiros, eles apenas descartam. E eles são assim, os árabes são assim. Eles não estão nem aí se investiram muito ou pouco para poder contratar jogador, até porque dinheiro não é problema para esses árabes, a gente sabe muito bem. E para quem não lembra do Marcos Leonardo, cria do Santos, tá? Base do Santos, se destacou com a camisa do Santos em 2023. Em 2023 e na temporada 2023-2024 ele foi comprado pelo Benfica, fez poucos jogos no Benfica, 24 jogos apenas, 8 gols,
e depois ele foi comprado pelo Al Hilal, clube que ele defendeu na última temporada em 43 partidas, fez 29 gols e deu 3 assistências. Eu particularmente gosto muito do Marcos Leonardo, inclusive ele é bem jovem, tá? 22 anos, ainda teria um potencial de revenda futura aí. Eu gosto muito desse jogador, mas a princípio não tem nenhuma negociação entre Flamengo e Marcos Leonardo, empresários. E por falar em contratação, galera, saiu uma notícia aí recentemente, a gente até comentou isso aqui, que o Flamengo em off nega e tal, e o Flamengo estuda emitir uma nota oficial, tá, para desmentir a informação que saiu inicialmente no jornal O Globo, na coluna do Lauro Jardim, dando conta que Flamengo e a nova patrocinadora Master, a Betano, estariam juntas buscando uma contratação de impacto, de peso, e, repito, em off, a diretoria do Flamengo nega que tenha isso, em nenhum momento vai permitir patrocinador escolher contratação de jogador, e eles estão estudando emitir essa nota oficial para poder desmentir essa informação, tendo em vista que já está se tornando verdade, digamos assim, nas redes sociais, e a torcida fica, entre aspas, cobrando a chegada de alguém como se fosse uma obrigação. E não é, né? Pelo amor de Deus. E para finalizarmos nosso vídeo, galera, muitas páginas que cobrem o dia a dia do Vasco noticiando que o Vasco pode tentar a contratação de Vinha, lateral esquerdo do Flamengo, que não vem sendo utilizado, já pensando numa saída do Lucas Piton, atual titular da posição lá no Vasco da Gama. Gente, nenhuma verdade nisso, nenhuma possibilidade disso acontecer caso o Vasco tente a contratação. O Vinha não quer sair do Flamengo, tá? O Vinha não vai sair do Flamengo nessa janela, o Flamengo não quer se desfazer do Vinha, muito pelo contrário. Então não tem nenhuma possibilidade disso acontecer nesse momento, beleza? Eu particularmente acharia um absurdo o Flamengo negociar o Vinha nesse momento, porque eu acho ele um baita jogador. E vocês? O que vocês acham? Antes da gente falar das principais informações desse vídeo, eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que Jorginho e Saúl já haviam jogado juntos em um outro clube? No Chelsea, na temporada 2021 e 2022. E vocês sabiam que eles, jogando juntos, eles nunca perderam? Pois é, em 17 jogos, são 15 vitórias e 2 empates. E tem mais. Nesses jogos, 10 eles não sofreram gols. Ou seja, eles se conhecem de uma longa data, de outros carnavais, como a gente gosta de dizer. E de fato, nos 2 jogos que atuaram juntos com a camisa do Flamengo, eles comeram a bola. Sobretudo no último duelo com o Internacional, na última quarta-feira. Foi um baile, foi uma aula o que esses 2 jogaram, eles se entendem muito bem. O Pulgar, que não volte logo, porque a vaga dele está ameaçada. Para mim, o Saúl tem total condição de assumir essa titularidade. Quem não vem jogando, e o Felipe Luiz já explicou sobre isso, é o Vinha, falando que ele não está sendo nem relacionado por conta da disputa de vaga ali, a concorrência é alta. Ele justificou que o Alexandre é jogador de seleção brasileira atualmente e o Ayrton Lucas tem se destacado bastante, ele tem gostado muito. Então, por conta disso, o Vinha acaba não sendo relacionado. Mas isso quer dizer que ele vai sair agora, nessa janela? Ou melhor, isso quer dizer que ele quer sair do Flamengo? Não, ele não quer sair do Flamengo, ele não vai ser negociado agora. Pelo contrário, ele quer buscar vaga, ele quer brigar por essa vaga na equipe do Flamengo. E ele vai dar a vida, pelo que me relataram, nos treinamentos para poder reconquistar esse status de pelo menos ficar relacionado para a partida, porque nem relacionado ele está sendo relacionado. Então, eu dei uma olhadinha para o lado, porque eu estou gravando esse vídeo aqui no momento que o jogo do Botafogo está passando contra a LDU. Nesse momento, inclusive, 1-0 para a LDU, e a decisão das quartas de final está indo para penalidade máxima. Então o Vinha, ele fica e vai brigar pelo espaço dele no elenco do Flamengo. Quem pode sair nessa janela é Michael, Matheus Gonçalves, Vitor Hugo e Juninho. Esses 4, o Flamengo não vai fazer esforço para ficar. Se receberem propostas, o Flamengo vai ouvir como qualquer outro, mas o Flamengo entende que precisa, entre aspas, diminuir o número de jogadores do atual elenco, que de fato é um elenco bem grande. O próprio Felipe Luiz fala que esse não é ideal, até mesmo no dia a dia do treinamento. Como é que você vai dar a mesma atenção a todos? O Michael, eu acho que é um jogador que o Flamengo deveria negociar logo. E nada contra o Michael, mas é um jogador que não entrega mais e tem um alto custo. O Matheus Gonçalves, Vitor Hugo e Juninho, eles não têm um alto custo. Então, teoricamente, dá para você ter mais paciência. Já o Michael, não. Eu acho que o Michael, o Flamengo está tendo muito prejuízo com esse jogador. Então, eu, se eu fosse a diretoria, tentaria negociá-lo o quanto antes. Resta saber
quem vai ter interesse nesse jogador? Só clubes do exterior. Eu sei que o mundo árabe a todo momento vem atrás dele. A ver se ele vai para o mundo árabe ainda nessa janela de transferência. E outros jogadores que recebem sondagem, proposta a todo momento, são os 2 jogadores titulares do setor defensivo do Flamengo. Léo Ortiz e Léo Pereira. A dupla Leléu, como eles são apelidados pela torcida do Flamengo. Você já sabe, Napoli, Milan, a todo momento tem nomes aí especulado na imprensa que quer a contratação Léo Ortiz, mas propostas nunca fizeram. Entrei em contato com o empresário dele, o Paulo Pitombeira, mas não obtive retorno. Conversei com pessoas do Flamengo, já a gente vai falar sobre isso, tal como o Léo Pereira. Entrei em contato também com o empresário dele, o Ricardo Schade, mas também não tive retorno. Mas conversando com uma pessoa do Flamengo, falando sobre, enfim, jogadores do atual elenco, como o Flamengo vem jogando bola, a forma como o Flamengo defensivamente vai bem, e aí a gente estava conversando sobre os 2 jogadores que estão na pré-lista de Carlo Ancelotti. E essa pessoa do Flamengo me relatou que recentemente o Valência, Sevilha e o Porto entraram em contato demonstrando interesse em Léo Pereira, buscando valores, falando que estava interessado em fazer uma proposta, qual é o valor inicial para o Flamengo pelo menos ouvir uma proposta. E o Flamengo avisou, esquece, o Léo Pereira só sai agora pela multa rescisória. Ele não a gente não quer negociar o Léo Pereira. Léo Pereira é peça fundamental. Aí eu perguntei para essa pessoa, mas vem cá, isso é agora, nessa janela de transferência. E pro ano que vem? Ele falou, Vini, pro ano que vem é uma outra história. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 6 meses. O Léo Pereira ele pode ser campeão brasileiro da Libertadores. Ou seja, vai ficar muito mais valorizado no mercado. E ele vai querer sair se ele ficar sendo convocado para a seleção brasileira. E o clube que contratá-lo vai dar a mesma visibilidade que o Flamengo dá? Tal como o Léo Ortiz. A pessoa falou a mesma coisa. Não adianta chegar aqui porque nós não vamos vender essa janela de transferência. Estamos numa reta final de temporada, jogos importantes. Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, está nas quartas da Libertadores. Como é que a gente vai negociar os 2 ou um dos 2 titulares do atual setor defensivo? Não faz nenhum sentido. E a multa rescisória desses jogadores é mais de 50 milhões de euros para o mercado exterior. Dificilmente alguém vai pagar essa multa rescisória. Então o Flamengo vetou a saída tanto do Léo Ortiz quanto do Léo Pereira nessa janela. Esquece! E de fato, Valência, Sevilha e Porto, os 3 clubes europeus vieram forte em cima do Léo Pereira. Forte! Valência e Sevilha da Espanha, você já sabe, e o Porto de Portugal. E eu não tenho a confirmação se de fato Napoli e o Milan vieram forte Léo Ortiz. E gol da LDU, gente. Rapaz, ó, o Botafogo nesse momento sendo eliminado na Libertadores. Então eu não tenho informação, nem do Napoli nem do Milan, porque o Flamengo não recebeu essa informação. Isso foi vinculado pela imprensa, se eu não me engano, pelo site ge.com. Então fica aí a informação para vocês. Essa pessoa do Flamengo cravou. Léo Ortiz, Léo Pereira não saem nessa janela de transferência. E a conversa começou com essa pessoa do Flamengo por conta de informação que o Flamengo poderia contratar mais jogadores. E aí essa pessoa me disse o seguinte, vou ler exatamente: estamos muito contentes com o elenco. Só uma grande oportunidade de negócio em posição que não esteja muito cheia. É só monitorar mercado, Vini, e resistir a qualquer tentativa de compra dos principais jogadores. Foi o que a gente acabou de relatar. Eles estão resistindo a Léo Ortiz, Léo Pereira, e tá certo. E esses jogadores não têm perfil como o Gerson, de brigar para sair, de fazer como o pai do Gerson fez. Pelo contrário. Léo Pereira hoje é capitão do elenco. É o terceiro capitão, se não me engano, atrás de Bruno Henrique e Arrascaeta. Léo Ortiz tem um perfil super tranquilo. Olha como ele saiu do Red Bull Bragantino, ele jogou até o fim no Red Bull Bragantino. Totalmente diferente do colega Gerson, que a gente sabe como o pai dele acabou agindo aí no mercado e acabou tirando o jogador do Flamengo. Então fica a informação para vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei, eu não queria que o Flamengo perdesse nem Léo Ortiz, nem Léo Pereira, e muito menos os 2 juntos, né? Então é isso, galera, tamo junto. O Flamengo folga nessa sexta-feira, treina sábado, treina domingo, e segunda tem o jogo contra o Vitória, e a estreia da Betano na camisa será no dia 31 contra o Grêmio, tá? Flamengo e Betano assinaram o contrato. Hoje eu estou gravando esse vídeo quinta-feira à noite. Assinaram na quarta-feira, ou seja, até a próxima quarta, 85,5 milhões de reais vai cair na conta do Flamengo, porque é o valor da primeira parcela do acordo entre Flamengo e Betano. A Betano vai pagar quase 900 milhões de reais ao Flamengo em 10 parcelas até 2028. E a primeira é esse ano, à vista, 85,5 milhões de reais.
E sobre contratação envolvendo a patrocinadora, a pessoa me diz o seguinte: e nunca um patrocinador escolherá um jogador para o elenco nesta gestão, Vene. É invenção. Aqui, segundo a pessoa do Flamengo, estou trazendo a informação para vocês. E não faz sentido uma patrocinadora escolher um jogador, né? Não faz o menor sentido para o Flamengo contratar. Dito isso, galera, tamo junto. Uma ótima sexta para vocês. Um ótimo final de semana. Um abraço. Fui!